Passar aqui na P1, né, que vocês fizeram semana passada. Vou passar cada questão e na resolução que o professor me passou, a gente vendo cada tópico e tirando eventuais dúvidas, tá? Então, quem não puder estar aqui presente, eu vou estar gravando e depois eu vou disponibilizar essa gravação. Eventualmente, se você ver a gravação e alguma coisa não tiver ficado clara, você pode me mandar mensagem, pode mandar lá no canal de dúvidas que eu ou o Pablo a gente vai responder assim que possível. Então, beleza. Na primeira questão, é basicamente uma questão de encontrar o menor inteiro n de tal forma que esse f de x, né, temos o f de x para cada item, ele é, ele é ou grande de x elevado a n, né? Então, no primeiro caso, a gente vai ter essa equação aqui, então vai ser 50x ao cubo mais x ao cubo vezes log x. Então, assim, olhando por cima, o que que a gente pode dizer, né? Que isso aqui, fazendo uma análise bem inicial, né? Isso aqui dificilmente vai ser, o x dificilmente vai ser igual a 3, né? Porque só da gente ter esse fator log elevado, multiplicando, a gente já não consegue ter uma constante que limita esse cara vezes um x ao cubo. Então, o que o professor colocar aqui note que o x tem que ser pelo menos 4. Ele faz uma pequena demonstração assim por contradição, caso um n seja menor do que 4. No caso, pegou n igual a 3. Então, a gente vai ter essa equação, que é a definição, né, do Big O, né? Então, é a função, ela tem que ser menor ou igual a uma constante c, multiplicado x ao cubo, para todo x que é maior que uma constante k. Fazendo uma manipulação, né, de dividir todo mundo por x ao cubo, a gente chega nessa variável aqui. E acho que, pensando na equação, eu acho que fica fácil de ver por que que isso aqui é inválido, né? Porque a gente tem uma coisa que depende de x, que à medida que x cresce, isso aqui vai crescendo, só que a gente está tentando limitar isso a uma constante, né? C menos 50 para todos os efeitos é uma constante. Então, isso é uma contradição, não é possível. Portanto, n igual a 3 não é válido. E ele também faz um testezinho com n a quarta, né? Ele coloca esse x, o f de x menor ou igual a 51 vezes x a 4 para todo x. Dá para ver que isso aqui é válido porque você pode quebrar esse cara aqui em... Opa, desculpa. Pode quebrar esse cara aqui em 50x a quarta mais x a quarta. Esse cara vai ser maior que esse cara e esse cara vai ser maior que esse cara. Então, acho que tá aí tranquilo, né? Na B, a gente então trata outra função. É, nesse caso vai ser o 3x² mais o log de x elevado a 8. A gente está tentando limitar ele a um x, né? O professor disse aqui, o n tem que ser pelo menos 2. Ele vai demonstrar que tentar entrar uma contradição, afirmando que o n aqui vai ser igual a 1. Afirmando isso aqui, ele entra em uma contradição e depois mostra um exemplo que n igual a 2 vale. Tá? Então, como que é o desenvolvimento, né? Ele passa o x dividindo aqui, então ele vai ter esse 3x mais esse log x a 8 dividido por x mais c. Mas isso aqui tem um detalhezinho que eu acho interessante de notar. O que acontece? Esse cara, ele é um fator que ele tende a zero, no sentido de que o, o x ele vai crescer bem mais rápido do que o log de x a 8. Então, quando a gente fala de valor assintótico, assim, a gente pode afirmar que um polinômio ele sempre vai dominar um logaritmo, mesmo que ele esteja elevado a alguma coisa, tá? Para efeitos assintóticos, isso é válido. Então, com isso, a gente chega que o 3x ele vai ser menor que uma constante, de novo, uma contradição, né? A gente não consegue limitar isso aqui para uma constante. E ele faz uma pequena demonstração sobre o porquê que o quadrado funciona, né? Ele simplesmente quebra, ele coloca c igual a 4, quebra essa soma, né? Então vai ser 3x², que obviamente é igual a 3x², e esse x² vai ser maior que o log de x elevado a 8, pelo motivo que eu comentei, né? Que polinômio sempre
assintoticamente sempre vão dominar o log de x elevado a 8. O log de x elevado a alguma constante, né? Tranquilo? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode parar, pode perguntar, tá? Eu vou passando aqui. Então, no C, mesma coisa, a gente vai ter uma outra função aqui, tratar. A gente está dando chute aqui que o n vai ser igual a zero. Intuitivamente, dá para olhar que o fator dominante aqui vai ser o x elevado à quinta, e o fator dominante aqui vai ser o x de baixo, né, vai ser o x elevado à quinta. E quando a gente fala para x grande, quando esse x começa a ficar bem grande, esses outros fatores menores eles começam a perder importância. Então, essa parte aqui da desigualdade começa a ficar dominada por esse x à quinta dividido por x à quinta. Então, assim, quando esse termo fica muito grande, a gente pode dizer que ele fica perto de uma constante, tá? Por isso que ele deu esse palpite de n igual a zero, né? Que aí seria menor ou igual... Opa. E isso aqui seria menor ou igual que uma constante, tá? Nosso, digamos, nosso palpite. Então, a gente tenta com um número menor, que seria o x menos 1. A gente faz uma manipulação, né, de passar o x multiplicando aqui, né? Então, os fatores aumentaram 1. E a gente passa esse termo de baixo multiplicando aqui do outro lado. Fazemos uma manipulação, né? Então, a gente passa esse valor aqui para o outro lado. A gente... e chegamos a outro problema, né? Porque o que acontece? Se a gente considera um x aqui, por exemplo, por um k igual a 12, isso aqui vai ser... Ai, tá. Vai ser alguma coisa menor do que meio, menor ou igual a meio. Então, esse fator nunca vai ser maior do que meio. Isso aqui vai ser alguma coisa bem pequena multiplicada ao c, mas para todos os efeitos, assim, vai ser um valor que ele vai diminuindo e ele multiplica o c, tá? Então, isso aqui vai ser efetivamente menor que o c, e particularmente menor que 1 nesse caso. Então, o que ele faz é pegar isso aqui e colocar uma inequação que é maior ainda, né? Então, isso aqui vai ser maior do que isso aqui. Então, se essa inequação aqui não é válida, essa aqui também não vai ser válida, tá? E, assim, dá para ver que ela já não é válida porque a gente tem um x de um lado e tem coisas constantes do outro. Isso aqui não faz sentido. E se você substitui o n igual a 5, quando a gente faz a substituição, né, dividindo por x a 5, a gente vê que realmente isso aqui é dominado por uma constante, no caso 3. Tá? E, por último, nessa questão, temos esse item D, que, enfim, a ideia vai ser sempre a mesma, né, o que vai mudar é as contas, só que o nosso palpite é que o n vai ser maior ou igual a menos 1, a gente vai testar para o menos 2, ver que vai entrar numa contradição, fazendo algumas manipulações aqui, tá? E, por fim, vai testar com o n igual a menos 1 e ver que realmente a gente consegue definir uma constante que torna tudo isso aqui válido, né? Tá bom? Então, questão 1, alguma dúvida, algum ponto que quer comentar? Não? Beleza. Então, vamos dar uma olhada aqui na questão 2. Suponha que 15 estudantes façam uma prova de matemática discreta e que a soma de suas notas seja igual a 100. Demonstra que existem pelo menos 2 estudantes que obtiveram a mesma nota. Tá. Então, para demonstrar isso, a gente também tenta formar um absurdo, né? Vamos supor, por absurdo, que todos os estudantes têm uma nota distinta. Então, a gente tem 15 alunos e todos com a nota distinta. E, né, pela questão fala que as notas são inteiras, né? Então, o menor conjunto que a gente consegue formar de 15 alunos com notas distintas
E valores inteiros seria a soma do 0 até o 14, e isso aqui daria 105. Então, dessa forma, com essa suposição que a gente fez, a gente não consegue chegar numa soma de 100. Então, alguma coisa está errada nessa suposição. A coisa que está errada, claro, é que todas as notas são distintas, né? Elas não podem ser distintas, então com certeza algum aluno teve, pelo menos 2 alunos tiveram uma nota igual, para soma deles poder dar 100. Certo? Isso ficou claro? É uma coisa mais de lógica até. Tá bom. Então vou passar para a questão 3. Qualquer coisa vocês podem me pedir para parar, tá? Questão 3. Seja A um conjunto contendo 8 inteiros positivos, tais que cada um deles é no máximo 15. Então, A, um conjunto de números, tem 8 números lá, e os números não são mais que 15. São inteiros e são positivos, né? Então você vai ter lá um conjunto que um elemento 1, 2, 3, 7, 10, enfim. Demonstra que existem pelo menos 3 pares de números em A que possuem a mesma diferença em módulo. Certo. Então vamos pensar um pouco nesse conjunto, né? A gente tem que escolher 2 pares no conjunto com 8 elementos distintos. Acho que fica claro de ver que isso aqui é simplesmente uma combinação de 2 em 8, né? Isso aqui dá 28. Se fizer 8 fatorial sobre o 2 fatorial e o 6 fatorial, você vai chegar nisso, certo? Simplesmente uma combinação. Isso aqui é a quantidade de pares possíveis que a gente consegue retirar de A. Ok, outra análise que a gente faz. A gente percebe que como cada valor no conjunto A tem no máximo, cada valor no conjunto A tem no máximo o número 15, então a gente só tem 14 possíveis módulos, que, por exemplo, é módulo da diferença entre 2 elementos, né? Então, por exemplo, a gente tem um conjunto A aqui, a gente vai retirar 2 elementos dele, sei lá, o 3 e o 2, o módulo da diferença desse conjunto aqui é 1. E não importa quais combinações de A você tirar, só existem 14 possíveis módulos de diferença. Tá? Então, vamos pensar, por exemplo, 15 e o 1. Vamos lá. Então, o módulo de diferença aqui vai ser 14. Agora, o 12 e 11, o módulo da diferença vai ser 1. Enfim, são 14 possíveis valores, tá? Mas cada um dos números no máximo 15. Além disso, observe que 1 e 15, então esse aqui é um conjunto, um par que a gente tirou do A, né? Esse par 1, 15 é o único par cuja diferença é 14. Não tenho nenhum outro par que a gente consegue tirar de A que vai dar essa diferença. Tá? Então, desses 28 pares possíveis, 27, a gente tá ignorando esse aqui, né? Então, 27 pares cujo módulo da diferença está entre 1 e 13. Certo? Porque esse aqui é o único que é o módulo de diferença da 14, a gente tirou ele, então só tem 27 pares e o módulo de diferença vai ter entre esses valores. Daí, pelo princípio da casa de Pombo, existe pelo menos 27 sobre 13, teto, pares de números cujo módulo da diferença é o mesmo. Certo? Ficou claro? Não ficou? Vocês ficaram com alguma dúvida? Beleza. Então, vamos passar aqui para a questão. Ô, Raul, Oi. é, só dá uma explicada melhor aí, porque eu acho que eu não, essa questão que eu não consegui fazer, eu acho que porque talvez eu não tenha compreendido bem a questão do princípio da casa dos pontos. Tem como explicar como que é esse resultado aí? Então, o princípio da casa dos pombos
basicamente, falando de uma maneira mais informal, diz o seguinte: você tem, por exemplo, X caixas, e se você tem X mais um elementos, e você quer colocar esses elementos nas caixas, com certeza absoluta, você vai ter uma caixa que tem pelo menos dois itens. Porque simplesmente não tem como você distribuir esses itens de tal maneira que cada um fique com um. Vai sempre sobrar um item, né? Você tem mais itens do que caixas. O que ele está falando aqui, basicamente, é que a gente tem mais pares possíveis, ou seja, mais itens, do que caixas, ou seja, mais que diferença de módulo. Então, com certeza, uma diferença de módulo vai ter mais que três elementos, no caso, né? Ficou mais claro? Eu lembro que, assim, quando eu aprendi isso, o pessoal falou, se você entrar num lugar que tem 367 pessoas, com certeza duas pessoas nessa sala, nesse lugar, vão fazer aniversário no mesmo dia. Pelo menos duas pessoas. Porque, pela mesma ideia de você ter itens e você ter caixas, né? Você vai distribuindo as pessoas nas datas de nascimento, e como tem mais gente do que data de nascimento disponível, com certeza alguém vai ter que repetir. Quer que eu desenhe assim? Você acha que Não, fica não, mais claro? agora eu acho que deu, raciocinando aqui, eu acho que deu para compreender melhor. Não, obrigado. Assim, eu acho que fica legal. Só vou desenhar mais um pouco assim, porque eventualmente alguém que está assistindo pode ainda não ter ficado muito claro. Mas assim, você tem 13 diferenças de módulo possível. Então aqui vai ser a caixinha do diferença de módulo 1, 2 até 13. E a gente tem 27 pares possíveis que se encaixa aqui. Então, por exemplo, a gente vai pegar um par qualquer do A. Vamos supor que a gente pegou o par 1, 7. A diferença do módulo desse cara é 6. Então, esse elemento aqui vai para a caixinha 6. Ele pega outro cara, com outra diferença, ele vai para outra caixinha. O que ele está dizendo é, quando você pegar esses pares, calcular essa diferença de módulo e ir distribuindo nas caixinhas, com certeza alguma dessas caixinhas vai ter três pares, né? É a mesma ideia, igual eu comentei do aniversário, ou você tem X caixas, X mais um elementos para você poder distribuir. É a mesma ideia. Ficou- Espero que tenha Não, ficado mais claro. agora ficou mais claro, agora deu para pensar melhor. Obrigado. Ah, tranquilo. Se qualquer coisa, se eu vou falando aqui, mas se não estiver claro, se estiver ficando confuso, pode perguntar, porque eu acho que o mais importante é entender a ideia do negócio, né? Tipo, pra eventualmente, quando né, pegar de novo, já ter mais uma noção de como funciona a ideia. Mas se estiver tudo ok, eu vou passar aqui para 4. Beleza. Então, a 4. A 4 também eu acho que é um pouco confusa. Então, seja N, R e K inteiros não negativos, tais que R menor ou igual a N e K menor ou igual a R. Então, a gente tem opa, desculpa. A gente tem uma relação desse sentido, né? A gente tem um K que é menor ou igual que um R e esse R que é menor ou igual que um N. Demonstra identidade. Ok, então, a gente tem uma identidade. Ele pediu para demonstrar de duas formas, né? Usando uma argumentação, então de uma maneira mais textual, né, passando mais ou menos qual que seria a lógica do porquê isso faz sentido, e fazendo uma manipulação algébrica. Então vamos lá. Maneira textual. Eu vou grifando aqui as partes que eu acho que é importante para a gente acompanhar bem com calma. Né? Suponha que temos um conjunto com n elementos, então a gente tem um conjunto com qualquer e temos n elementos, e queremos escolher um subconjunto A com k elementos. Então vamos lá, a gente tem um conjunto aqui com n elementos, e a gente quer escolher dentro desse cara um conjunto com k elementos. Beleza. Deixa eu abrir o chat aqui para alguém mandar mensagem. Tá. E a gente cria um outro subconjunto B com R menos K elementos. Ou seja, a gente define um outro conjunto aqui R, a gente tira e garante que não tem elementos de K nesse conjunto. Né? Você pode pensar assim, que você fez você gerou um conjunto R mais K, e em seguida você simplesmente tirou K desse conjunto. Tá?
E lembrando que K vai ser, meu desenho tá errado aqui, mas K ele é menor ou igual a R, né? Tamanho de K. Beleza. Deixa eu fazer uma coisinha, porque eu acho que vai ficar mais fácil de acompanhar. Eu vou copiar isso aqui e vou colar isso em algum lugar. Vou colar isso. Eu vou colar aqui só enquanto a gente lê essa parte do lado esquerdo e direito, mas eventualmente eu vou tirar para poder a gente não perder o texto aqui de baixo. Tá, o lado esquerdo da identidade conta o número de formas de escolher um subconjunto com R elementos e, em seguida, um subconjunto com K elementos desse R elementos. Então, lembra, o que a gente está querendo fazer, né? A gente tem um conjunto de elementos, a gente vai gerar um conjunto A que tem R elementos, e, em seguida, a gente quer ter outro conjunto B que vai ter R menos K elementos, certo? Então, o que a gente faz aqui? A gente tem nosso conjunto N, a gente tira R caras desse, forma nosso conjunto A. Em seguida, a gente, desses R, né, desse conjunto A, a gente tira K elementos, e quando a gente fazer a subtração do R menos o K, a gente vai ter nosso conjunto B. Tá? Agora, o lado, ficou claro esse processo? Tá, beleza. Então, o lado direito da identidade, a ideia é formar esses mesmos conjuntos, só que de uma outra maneira. O que ele vai fazer? A gente tem nosso conjunto com elementos, a gente vai tirar K elementos desse cara. Então, a gente tem conjunto N, a gente vai tirar K elementos desse cara. Em seguida, desse N menos K, dos caras que sobraram, a gente vai tirar R menos K elementos. Tá? Então, a gente vai ter um conjunto, digamos assim, esse conjunto R. A gente vai tirar esses caras que a gente não quer essa intersecção, a gente quer só essa parte aqui. Então, a gente vai gerar esse conjunto R menos K. Esse conjunto R menos K é o conjunto B. E esse conjunto K... Opa, escolhi o conjunto com... Eu só estou vendo se eu não me confundir com nada. Conjunto com K elementos dentre os N possíveis. Beleza. E depois do N menos... Ah, certo. É do N menos K. A gente vai tirar o nosso R menos KB. Eu acho que eu me confundi e A não é R, mas é K. Deixa eu só conferir isso aqui. Vou abrir a resolução como PDF, porque eu acho que realmente precisa ter essa imagem aqui em cima, fica mais fácil de ver. Mas A é com K elementos mesmo e B vai ser R menos K elementos. Então, eu me confundi aqui. A tem K elementos. A gente vai gerar um conjunto R. Desse conjunto R vai gerar um conjunto K aqui. Então, esse cara, na verdade, vem daqui. E esse conjunto R inicial que a gente tirou, o K, a gente simplesmente exclui os Ks que a gente selecionou e gera esse cara aqui, que é o conjunto B. Tá? Voltando aqui para o raciocínio dessa parte à direita, a gente vai ter esse conjunto R menos K, continua sendo B, continua sendo válido, e esse K, na realidade, ele é o conjunto A. Né? Assim, o que basicamente ele está falando aqui é que esses dois processos vão gerar os mesmos conjuntos, só que através de caminhos diferentes. Né? Mas a ideia é gerar os mesmos conjuntos. Né? Tá? Então, com isso, né, depois desse processo, ele diz, note que ambas as formas contam o número de subconjuntos disjuntos A e B. Isso é um detalhe interessante também, tá? Os conjuntos são disjuntos. Então, aqui não tem elemento de K, naturalmente, aqui também não vai ter elementos de R. É de R menos K. Número de subconjuntos disjuntos A e B de um conjunto com elementos tais que o tamanho de A é igual a K e o tamanho de B vai ser R menos K.
Então, enfim, ele sumarizou toda essa argumentação que a gente estava falando aqui. Eu tenho a impressão que a parte algébrica, assim, é só triturar a conta, ela é mais, eu acho que direta, assim. Eu tenho a impressão que, eu não vi as provas, mas eu imagino que a gente tenha feito. Essa parte aqui talvez tenha sido mais confusa. Não sei se a minha impressão está certa, mas caso tenha sido, ficou mais claro qual que é a ideia do negócio ou não muito? Aí eu acho que ficou mais claro, assim, que depois que tem a resposta, assim, eu acho que dá para entender Ah, não, melhor. tem isso, né? Depois que tem a resposta, acho que tudo é Porque você simples. consegue entender, mas para você formular esse desenvolvimento é bem complicado. Você partir do nada, né? Aí pra você pensar, aí eu acho que é umas coisas que complicam, mas deu para entender. Tá, mas beleza, então. Eu vou passar para a parte algébrica, que eu imagino, assim, por ser mais direto, é só manipulação, né? Eu acho que fica um pouco mais claro. Então aqui ele simplesmente tem aquele lado esquerdo, né? E aqui tem o lado direito. Ele vai manipular esses dois, né? Então assim, ele vai abrir esse cara aqui, esse cara ele abre aqui e o nosso quadrado ele abre aqui. Mesma coisa. Então aqui ele abre aqui, né? Isso aqui é só a definição, né? Só a anotação. Ele abre aqui. Isso corta com isso. Esse cara vai cortar com esse cara. E quando você vê, isso aqui chegou em dois caras iguais, né? Então, isso aqui com certeza é igual a isso. Acho que é mais direto, é mais claro. Então, acho que é isso. A questão 5 eu tenho a impressão também que é uma que ficou confusa. Essa aqui eu lembro porque tem um exercício parecido no livro, inclusive me perguntaram na época, mas eu vou abrir a questão aqui, mas ainda assim é uma questão difícil. Certo. Considerando a seguinte desigualdade, então a gente tem um conjunto de valores x e esses valores têm que ser menor ou igual a 14, né? A gente quer saber todas as combinações desse x que atendem a essa restrição. Quantas soluções satisfazem essa desigualdade, tais que, para cada um desses xi, que ele é inteiro e não negativo, temos. Ele quer saber quantas combinações a gente tem possível com esses xis, considerando cada uma dessas restrições, né? Então, pegar na A. Adicionamos uma variável extra, x5 maior ou igual a zero, então ele também é uma variável positiva inteira, tal que isso aqui vai ser satisfeito na igualdade. Então, assim, isso inclusive é um truque que usa bastante quando lidando com desigualdade em outras partes da matemática. Isso aqui é um pouco difícil de tratar. Então, o que você pode fazer? Você pega a diferença, porque isso aqui vai ser menor ou igual que isso. Então, com certeza, tem um número que é a diferença. Você simplesmente pega uma variável e fala, essa variável tem esse valor desse número. E isso aqui sempre vai ser satisfeito na igualdade. Eu chamo isso de variável de folga, se eu não me engano. Isso eu acho que é talvez uma coisa um pouco mais fora da caixa que pensar assim ajudaria. E isso aqui, depois de fazer esse truque, isso fica exatamente com a cara de um dos exercícios que tem lá no livro. Essa ideia de colocar uma variável a mais para o negócio ficar na igualdade, tá claro? Não tá? Tá, beleza. Então, o que ele está falando aqui, a quantidade de soluções com o xi maior ou igual a 2 vai ser isso aqui. Vamos pensar um pouco o porquê, né? Quando a gente está falando, eu vou até. Olha o que eu acho que eu vou fazer. Eu acho que eu vou copiar isso aqui e criar uma página nova. Porque isso que eu acho que vale a pena desenhar um pouco. É, beleza. Quando a gente está falando que o xi ele tem que ser maior ou igual a 2,
a gente pode simplesmente trocar isso aqui por um xi', que ele vai ser maior ou igual a zero, de tal forma que esse cara vai ser igual ao xi original menos 2. A gente não tem restrição para cima, né? Então, a gente tirar essa restrição de baixo vai tornar o problema mais simples e eu já vou falar para vocês num instantinho. Então, como isso aqui ia ficar quando a gente substituir cada um desses x? Vai ficar o x1' mais o x2' mais o x3' mais o x4' mais o x5' igual a 14 menos 2 para cada um desses, né? Porque quando a gente for substituir aqui, a gente tem que ver que a gente está subtraindo 2 de cada um deles, tá? Então, isso aqui seria menos 10, menos 2 vezes cada um, que daria 4. Tá bom, agora vamos pensar nesse problema de uma maneira diferente. Eu espero não ter errado nenhuma conta. Estou com a impressão que eu errei alguma coisa. Pera. Ah, não, desculpa. Isso, o x5 ele já é maior ou igual a zero, né? Ele não tem essa questão de ter que ser maior ou igual a 2. Então isso aqui só vale até o x. Isso aqui é para i de 1 até 4. O x5 ele não tem esse problema, então a gente não vai criar esse x5', porque a gente não precisa, e isso aqui na verdade vai ser 6. Tá bom? Ok. Então, vamos pensar mais ou menos o que está acontecendo. A gente tem variáveis que são inteiras e maiores ou iguais a zero. A gente quer pegar esse número aqui, essencialmente, né? A gente quer pegar esse número e distribuir em cada uma dessas variáveis de tal forma que a quantidade total aqui vai ser 6. Outra forma que a gente pode pensar nisso é se cada uma dessas variáveis for uma caixinha 5. A gente tem 6 itens e a gente quer distribuir esses 6 itens nessas caixinhas. Todas as combinações que a gente pode fazer essa distribuição é a resposta do problema que a gente está querendo encontrar. Certo? Ele está querendo encontrar as combinações de solução dessa forma que atende essa igualdade. Tá bom? Ficou claro isso? Porque assim, é isso que praticamente mata a questão, porque quando a gente diz, isso aqui são 5 caixas, isso aqui 6 itens, vira aquela fórmula, que é justamente essa aqui, você distribuir 6 itens indistinguíveis de 5 caixas distinguíveis. Isso aqui vai ser igual a 210. Certo? Eu espero que tenha ficado claro. Que acho que pode ficar um pouco confuso dependendo. Certo. Aqui na B, a ideia é a mesma. Então, essa questão da ideia da gente. A gente está querendo chegar numa situação que tudo isso aqui tem valor 1 e a gente não tem restrições abaixo. Porque a gente pode simplesmente pensar nisso como distribuição de itens numa caixinha. O item B, ele tem um. Desculpa. Eu fechei o. Ah, o item B, ele tem um detalhezinho a mais, né? Que são essas desigualdades para cima. Então, como assim, como seria uma estratégia que a gente poderia usar para resolver esse problema? Eu vou desenhar aqui embaixo, depois eu vou passar pela solução com calma, mas só para vocês entenderem qual que é a ideia. Então, a gente tem as variáveis e a gente tem umas restrições por cima. Restrições por baixo a gente já viu como conseguimos tratar. Agora, restrições por cima ainda não. Então, o que que eu proponho? Vamos gerar. Eita! Acho que eu apertei alguma coisa aqui, desculpa. Vamos. Acho que eu dupliquei. Não, desculpa. Beleza. Vamos gerar um conjunto de soluções de tal maneira que a gente ignora essas restrições aqui que eu vou copiar. Beleza. A gente vai criar esse conjunto
de soluções. Então, esses são os conjuntos de combinações de xi, né? Então, por exemplo, um elemento que está aqui dentro seria, sei lá, 14, é somar 14, né? Só para ter certeza que eu estou falando. Isso, somar 14. Temos 5 variáveis, queremos que elas somem 14. Então, uma solução possível seria 14, 0, 0, 0, 0. É uma solução totalmente válida pelo que a gente está querendo encontrar. A gente está querendo enumerar todas essas soluções. Isso aqui é só um exemplo de uma solução, né? Beleza. Então, o que eu estou propondo aqui? A gente vai criar um conjunto em que a gente ignora essas restrições por enquanto. Então, o que a gente... Beleza, a gente vai gerar esse conjunto que a gente chama de S, o conjunto de todas as soluções, ignorando esses dois aqui. O que a gente sabe sobre esse conjunto? A gente sabe que, com certeza, ele é maior do que o conjunto resposta que a gente quer, né? Por que ele é maior? Porque ele é todas as combinações, tirando essas restrições. Então, a gente tirou restrições, a gente aumentou o número de combinações possíveis. Como que a gente pode fazer para corrigir isso, então? A gente trata um segundo caso, que é com o x3 maior ou igual a 6. Ou seja, é o, digamos assim, um complemento dessa restrição. A gente sabe tratar esse tipo de restrição, né, que é menor ou igual, né, por aquela técnica de transformar num x3' e dividir em caixas, ok? Os caras que atendem essa restrição aqui vão ser um subconjunto que estão aqui dentro, que eu vou desenhar de outra cor. Vai ter um subconjunto dentro do nosso conjunto de soluções, excluindo essas restrições, que atendem a esse cara aqui, certo? Bom, vamos fazer então, propõe a gente fazer algo semelhante para esse cara aqui, para o x4, só que aí vai ser o x4 maior ou igual a 7, né? Porque como o x4 é inteiro, ele nunca vai satisfazer sem ser na igualdade. Então, na prática, né, o x4 ele sempre vai ser menor ou igual a 6, para efeitos de ver as combinações e tudo. A gente faz o mesmo processo para esse cara aqui. Então, isso aqui virou o conjunto azul. Eu estou querendo desenhar um conjunto verde que atenda esse cara. Beleza. Para chegar na resposta que a gente quer, a gente considerou isso sem essa restrição e sem essa restrição. Agora a gente pode simplesmente subtrair todos os elementos desse conjunto que atendem a essa restrição aqui. Porque se ele atende a essa restrição, significa que ele não é válido para a nossa resposta final. Mesma coisa aqui. Se algum elemento do S atende a essa restrição, do x4 ser maior ou igual a 7, significa que esse elemento não é válido para a nossa resposta final e a gente quer excluir ele. Então, o que a gente pode fazer é excluir, deixa eu colocar outra cor laranja, a gente vai excluir todos esses elementos. Mas, só um detalhe que tem que ser atento, né? Tem que ter essa atenção. Existem soluções, existem combinações que atendem tanto a esse critério quanto a esse critério ao mesmo tempo. Sendo esse o caso, vamos pensar um exemplo aqui, sei lá, o 0, 0, 6, 7, 1. É um cara que atende tanto a esse critério quanto a esse critério. Portanto, esse cara ele está contido nessa intersecção aqui. Esse elemento, essa solução, está contido nessa intersecção. E como a gente tirou esse conjunto e esse conjunto, a gente tirou essa parte aqui duas vezes. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar essa parte. Porque a gente não pode tirar esse conjunto duas vezes. Tá? Eu espero que tenha ficado claro essa questão. Assim, isso não fazia parte do exercício, não precisava fazer isso para fazer o exercício, só que eu acho que fica legal para visualizar qual que é a ideia, qual que é a estratégia que a gente está querendo seguir para poder resolver esse problema. Tá bom? Eu espero que tenha ficado mais claro. Se não tiver, podem me perguntar, tá? Pode parar a todo instante aqui, não tem problema. Então, vamos para as contas. Então, beleza, a gente tem o x3, ele tem que ser maior ou igual a 2, né? Então a gente substitui por um x3' igual a gente fez na outra questão, nada de novo. x3' agora vai ser maior ou igual a 0, porque x3' for maior ou igual a 0, significa que o x3 é maior que igual a 2.
Dessa forma, então, a gente tem essa equação nova aqui, só que o 2, esse 2 aqui, quando a gente substitui a variável, ele passou subtraindo, então aqui não é 14, agora é 12. Beleza. Agora, o que que a gente vai calcular? Beleza, beleza. Ele comentou, né? Se o x3 vai ser menor ou igual a 5, quando você fizer a substituição, você vai ter isso aqui, né? Isso aqui vai ser válido. Então, a quantidade de soluções que desrespeitam essa que a gente está olhando, né? A gente está olhando esse cara aqui. Os caras que desrespeitam, né? Aqui eu fiz com o x3, mas enfim, ele fez a substituição por x'3, é totalmente válido. Então, esse conjunto aqui é, no nosso desenho, o conjunto azul. Esse aqui é o conjunto azul. São os conjuntos que desrespeitam essa restrição do x3. Tá bom? Processo similar, ele calcula, contando essa restrição x4 maior ou igual a 7, essa restrição aqui, né? A gente comentou antes, e que está indicado pelo nosso conjunto verde. Esse aqui, então, é o verde. Provavelmente eu deveria desenhar a seta na mesma cor, acho que fica menos. Esse aqui é o conjunto verde. Então, e também ele calcula a intersecção dos dois. Então, esse 5 aqui é a quantidade de elementos aqui nessa intersecção. Aqui temos 5 elementos. Tá? Ele fez isso simplesmente considerando as duas igualdades ao mesmo tempo. Beleza? Por fim, ele faz a solução completa. Essa solução aqui, igual eu tinha comentado, é o nosso S. Então, essa aqui, desculpa. Essa aqui é o nosso conjunto S. É um conjunto que tem todos os elementos que a gente quer na nossa solução, mais alguns. E esses mais alguns, igual eu tinha comentado antes, é o que a gente vai tirar agora. Então, a gente vai tirar esse aqui, que é o conjunto o 12 por 8, vai ser o nosso conjunto azul. Tirando isso aqui, tirando o conjunto verde e somando a intersecção. A partir daí é só fazer conta e chegamos no resultado. 1204. Ficou claro? Está confuso ainda? Tá. Então, essa aqui era a última questão da prova, né?